Então, pessoal, um dia histórico, dia 24 de dezembro, véspera do Natal. Nesse dia, a senhora Rede Globo, toda poderosa dona Rede Globo, marcou a sua pior audiência, seus piores índices na história. Um dia realmente para ficar marcado. Aliás, 2023 está sendo um esculacho para a Globo, né? Com frequência eu tenho trazido vídeos aqui mostrando resultados decepcionantes de novelas, de programas, a Globo perdendo audiência com frequência, tendo recordes de piores resultados, ficando atrás do streaming, levando um pau do streaming, e agora também aqui tendo os números mais marcantes de sua história no sentido negativo, né? Então vamos olhar aqui o quanto que a Globo teve de desempenho na véspera de Natal, que tipicamente é um período em que as pessoas veem menos TV, né, porque estão envolvidas com a ceia de Natal, churrasco da família, coisas do tipo aí. Ainda assim foi um resultado muito pior do que de anos anteriores. Isso é sempre algo para se comemorar, né? Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, realmente, aqui em primeiro lugar, precisamos pontuar que não foi só a Globo que levou paulada no Natal, né? E eu tenho falado isso nos vídeos também tratando de audiência da TV. Esse é um fenômeno generalizado, não dá para colocar isso apenas na conta da Globo, né? O SBT está tendo resultados ruins, a Record também teve um péssimo resultado aqui na véspera de Natal. Acho que o SBT também teve a sua pior audiência, pelo menos nas vésperas de Natal aí neste ano. É algo generalizado na TV aberta, esse é um fenômeno aí que eu diria irreversível, né? Mas quais são os números da Globo aqui então, né? Números da Grande São Paulo, que geralmente são levados em conta para referências aí. Tem vários outros resultados negativos que eu deixei passar nos últimos dias de outros estados também, mostrando que a Globo está perdendo muito o seu ímpeto, inclusive em áreas assim geográficas do Brasil, em que ela sempre teve uma preponderância muito grande aí, né? Então, a Globo teve problemas aqui com a concorrência dos streamings em grande parte do dia. Ela só conseguiu ficar mesmo isolada, tranquila na liderança no horário nobre, né? Entre 18 e meia-noite, com uma média de 11,4 pontos contra 8,2 aí dos conteúdos de streaming, né? Então, durante a tarde, essas plataformas de vídeo sobre demanda abriram vantagem, ganhando a Globo por mais de um ponto aqui em comparação nesse período aí e tudo mais. Empataram tiveram empate técnico com a Globo no período da madrugada, né? Tem até os dados aqui do site Antagonista, né? Tô trazendo aqui porque eu não consegui deixar ele com fundo do jeito que eu gosto. Tá cheio de propaganda esse site, o site feio de ser visto, né? Então, aqui, durante a véspera de Natal, que geralmente tem uma atividade ruim da TV, conforme eu falei, a Globo chegou a bater aí uma média de 8 pontos na Grande São Paulo, né? Cerca de 1,7 milhão de espectadores por minuto, ainda é bastante gente, mas está muito aquém do valor aí, do índice, do número tipicamente conseguido pela Globo de forma geral, né? Então, conforme eu falei, também as concorrentes tiveram resultados ruins, né? O SBT teve uma queda para 2,7 pontos, costuma ter 4 pontos habitualmente. A Record chegou a ter 2 pontos de média aqui, né? Então, a Band teve um valor aqui mais ou menos próximo de 1 ponto de audiência, todas as outras traço aqui, né? Até mesmo o streaming teve uma queda na audiência, isso aqui nas TVs, né? Isso é medido nas TVs. Inclusive aqui o Jornal Hoje teve também um número ruim, bastante decepcionante aqui, no dia 23, isso aqui foi logo antes da véspera de Natal, um recorde negativo, perdendo para o streaming, né? Quem diria, Jornal Nacional, Jornal Hoje, desculpa, sendo preterido aí, um horário assim bastante estranho para o pessoal ver streaming, né? Que é mais ou menos na hora do almoço que ele passa ali. A não ser que ele tenha mudado muito de horário, tanto tempo que eu não vejo aí, só que ele apanhou aqui bastante do streaming nesse período aí, inclusive, né? Que é 10,7 pontos essas plataformas marcaram, sendo que o Jornal Hoje ficou 9,3 pontos, pior audiência do ano para esse programa aqui, né? Então, realmente, um número bastante questionável, eu diria, o resultado da Globo nesse sentido aqui, né? Então,
Veja que os números tiveram uma queda geral em todos os programas aqui. A Globo não teve nada de consolidado, não teve nada assim de impressionante. A Band chegou a vencer a Record, né? Isso aqui é interessante, é difícil acontecer. E olha só como que ela venceu durante a exibição aqui do filme Matilda. Pois é, aquele clássico da sessão da tarde que marcou 1,7 pontos aqui de audiência, né? E depois de 12 semanas em terceiro lugar, o programa Silvio Santos recuperou a vice-liderança, 3,8 pontos de média. O programa Silvio Santos, será que é reprise? Será que é alguém apresentando no lugar dele? Não sei, ele não estava gravando o programa mais, não é? Então, o pessoal aqui da Globo tentou emplacar alguns programas, conseguiu resultado contra as concorrentes, mas o grande ponto, né, isso que eu gostaria de mencionar aqui, é que a concorrência da Globo não é mais contra as outras emissoras, isso não existe, né? Contra a Record, contra o SBT, a Globo sempre teve tranquilidade para vencer esses outros programas. De vez em quando ela perdia em um ou outro horário durante um tempinho. Na maior parte do tempo, sei lá, 90% do tempo, com tranquilidade, a Globo sempre ficou em primeiro lugar na audiência. O problema da Globo não é a concorrência com a Record, não é a concorrência com a SBT, com a Band, com nada disso. É a concorrência com outros serviços, com outras plataformas. E quando nós falamos aqui de streaming, nós estamos falando das TVs, das televisões, porque elas que são medidas pelos índices aí de Ibope e tudo mais. Então, muita gente não assiste o streaming pela TV, você sabe muito bem disso, né? Tem muita gente que assiste pelo computador, pelo notebook, assiste aí pelo celular mesmo, né? Muita gente assiste ali pelos aplicativos da Netflix, da Amazon Prime, enfim, as pessoas não ficam na TV. O uso ainda não é tão grande, tão generalizado assim. E o streaming tem a característica bastante peculiar em relação à TV, de ser uma coisa assim, não tão recorrente. A pessoa não fica o dia todo com o serviço de streaming ligado, né? Tipicamente não é assim, a não ser quando a pessoa vai maratonar uma série ou algo do tipo. A TV geralmente, tradicionalmente, ficava ligada o dia todo nas casas das pessoas, até quando ninguém estava assistindo, né? Então, é uma característica, inclusive, diferente. Então, aqui, os números consolidados da Globo na véspera de Natal, o pior dia da história da Globo realmente, né? A média acumulada aqui entre as 6 horas do sábado, dia 24, e as 5h59 de domingo, ou seja, um período de 24 horas que é considerado como sendo o dia televisivo aí, né? Porque, convenhamos, quando você começa a assistir um filme no dia 24, sei lá, 11h30 da noite, você, quando termina de ver ele na televisão, você acredita que está no dia 24 ainda, você não foi dormir, né? Então, por isso que eles consideram dessa forma o horário que as pessoas acordam em diante. A média foi 8 pontos, realmente aí uma coisa bastante crítica, eu diria, o pior desempenho da história nesse atual modelo de aferição de dados aí, né? Sendo que a pior performance havia sido então no dia 3 de novembro. Conforme eu falei, o ano de 2023 está sendo muito ruim para a Globo em matéria de resultados de audiência aí, mas olha só o tamanho da queda do dia 3 de novembro para agora no dia 24 de dezembro, né? Período aqui de 2 meses de diferença, menos do que isso, tivemos uma perda de 10% na audiência, né, entre o antigo pior resultado e o atual pior resultado, o atual recorde negativo. Isso aqui não é pouca coisa, meu amigo, realmente é um resultado bastante impressionante, né? O maior Ibope desse dia aí foi o Fantástico, lembrando que dia 24 foi um domingo, né? 12,2%, que ainda assim foi um resultado muito ruim, o segundo pior desempenho do Fantástico, realmente uma coisa assim impressionante, né? De forma geral, no apanhado do dia inteiro aqui, a Globo teve uma vantagem em relação aos streamings de 16%, as plataformas ficaram abaixo dos 7 pontos durante o dia 24 de dezembro, que é ruim para todo mundo, inclusive para as plataformas. E aqui a gente tem a média, de fato, aqui da audiência da Globo, né? A Globo estava tão desesperada para ter uma audiência no dia 24 que ela colocou aqui Vingadores Ultimato na temperatura máxima, pois é a maior bilheteria da história do cinema, para tentar segurar a peteca. Segurou um pouquinho, né? Olha só, a audiência estava até razoavelmente boa aqui e foi mantida no decorrer da tarde do domingo com o Hulk e o Fantástico, que foi o melhor resultado, mas depois desabou novamente. Veja que os números aqui para o padrão Globo realmente são decepcionantes, não tem muito o que dizer
nesse cenário aqui, né? E tem as outras emissoras também sendo comparadas aqui, mas não são muito relevantes porque, conforme eu pontuei, o grande ponto não é como a Globo está em relação aos seus concorrentes na TV aberta. A TV aberta está morrendo. Ele está acabando. Esse formato, que não é um bom formato no final das contas, está desaparecendo, está dando lugar para outras coisas. E comparar com o streaming nem é tão interessante assim de qualquer forma, né? Porque o streaming, digamos, é o mais próximo que nós conseguimos colocar na balança aí da TV aberta com a internet, que é o grande ponto, a internet como um todo, né? O streaming é porque você assiste ali, lembrando que aqui é YouTube, também né, envolvido aqui, além da Netflix, desses serviços e tudo mais, é o que o pessoal consegue assistir na televisão, né? Naquele aparelho de TV ali, que é onde a pessoa assiste a TV aberta também. Então é o máximo que a gente pode comparar. Só que o que nós estamos vendo nos últimos anos é a migração do conceito de audiência, que é o que a gente tinha em relação à TV, para atenção. Isso é uma coisa muito mais importante, vale muito mais. Porque a TV, conforme eu falei, ficava ligada o dia todo, né? A dona de casa tá fazendo ali a limpeza e tal, deixa ali a TV ligada na Maria Braga, de vez em quando passa, ouve alguma coisa, mas tem propaganda passando, tem intervalo comercial e tudo mais, e ninguém tá assistindo. Aquilo é um conteúdo veiculado para ninguém. Isso é audiência porque é medido por um aparelhinho ali e tudo mais, uma medição totalmente burra. Agora, os atuais serviços da internet medem a atenção do público por meio de sofisticados algoritmos que têm essa capacidade de identificar se você está aqui assistindo meu vídeo mesmo ou não, se você ligou na TV e foi fazer outra coisa. Eles conseguem, mais ou menos, pelo menos, identificar isso, direcionar as propagandas. Isso é bom para os anunciantes, mas é muito bom para a pessoa que assiste também, porque TV aberta você tem uma grade fixa, você tem que assistir o que está disponível lá no computador, no celular, até na própria Smart TV. Você constrói a sua programação, você escolhe o que você vai ver, por quanto tempo e em qual horário. Não tem comparação, não tem como você concorrer contra isso. Então, realmente, a Globo não está perdendo para os seus concorrentes da TV aberta, mas isso é irrelevante. Ela está perdendo o seu espaço enquanto emissora de TV aberta. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.